Em 1996 nasceu uma franquia que era pra dar medinho nas pessoas, porque Resident Evil é um clássico dos jogos de terror, lançado pro PlayStation 1, e na época a gente achava que ele era realista, né? E é uma franquia que até hoje consagra, e até teve um jogo muito recente que tá aclamado e talvez considerado como um jogo do ano, né? Mas Resident Evil é uma franquia amada e a gente vai comemorar os 30 anos dessa franquia, claro, falando sobre Resident Evil, sobre a franquia, os jogos favoritos, quais os principais personagens, um pouco sobre a história e muito mais, logo depois da vinheta. Savara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário. Eu comecei jogando Resident Evil de uma forma muito traumática. Meu primo simplesmente me jogou pra dentro de um quarto escuro e falou, joga aí. E os amigos ficaram todos observando assim. E, mano, saí traumatizado, velho. E gravaram tudo. Não, a vantagem de ser millennial é isso. Não tem registros da sua vergonha. Eu era muito novo, cara. Muito novo. E junto comigo está o Seiji. Aqui é o Seiji Stars. O Sage Stars conosco. E junto conosco também está o Sugeki. E, cara, desde que o Barry Burton entra na mansão e fala "Wow, what a mansion!", eu fui conquistado. E desde então tô Sério? ali. Cara, adoro Resident desde o primeiro. Com aquela gravação lá meio estranha. Horrível. As câmeras Com atores vistas... que ninguém sabe quem são. Sim, cara, é mó coisa Aquela louca. dublagem daquela época. Cara, é muito curioso, porque... Tipo, é muito cafona, né? Assim, a abertura do primeiro Resident. Tipo, é feia, assim. Se você vê lá os atores bem... Isso se o CD rodasse, porque ainda tinha a chance de ele travar na animação. Então, sabe o que é curioso? Por exemplo, você jogou forçado, né? Foi o primeiro mesmo? Você lembra? Então, assim, eu vou confessar, nunca terminei Resident Evil 1. E é o meu favorito, Aham. até hoje. Mas eu não fui forçado, mas foi um acaso, assim, eu também nunca fui muito de filme de terror, nada de terror, então eu não fui atrás do jogo quando eu peguei o Play, né? O Play eu peguei já no começo da adolescência, ali eu tinha 13 pra 14. Uhum. Só que o meu pai, sei lá como, meu pai nunca foi de videogame, nunca foi de me dar jogo. Ele do nada chegou em casa, e aí, filhão, arrumei esses 2 CD aqui, ó, do seu videogame novo aí, ó, pega aí. Eu não lembro qual que era o outro. Não sei quem deu esses CDs pra ele, se ele comprou. Ele não falou como se fosse um presente. E o 1 era o Resident 1. E aí eu fui jogar o negócio e falei, tá aqui já, né? Aquela época que você não tinha o que fazer, você joga o que tava disponível. Mas era um sofrimento, cara. Mas você já era um pouco mais velho, então, né? Eu tinha 13, né? Assim, 13. Aí eu acho que tá de boa, né? Pra mim não foi de boa. É que, mano, o meu contato com Resident Evil, acho que eu tinha 7, 8 anos, tá ligado? Então, mano. Caraca, muito cedo. Não, foi, mano. Meu primo foi muito sacana, velho. Não, lá onde eu moro, todo mundo era pobre. Com 10 anos, todo mundo tinha só Super Nintendo ainda. Não, eu também tinha, é que meu primo já tinha, né? Já era to play, né? É porque a vida é mais sofrida, mais difícil, sabe? Então, assim, pra quem não... Assim, beleza, eu sei que muita gente também ainda tá nisso hoje em dia, mas, assim, pra quem não tá acostumado, aquela época era mais comum ainda você só ter o videogame da geração na geração seguinte, sabe? Então, tipo, enquanto a Play 1 é videogame de 94, até os começo dos anos 2000 era comum você não ter o Play 1, sabe? O pessoal começou a ter mais o Play 1 quando o Play 2 já tinha saído. O Play 2 saiu em 2002, eu tive o Play 1 em 2001. Não, o Play 2 é 2000. Caraca, mano! Play 2 é 2000, cara. Horroroso, velho. E tem que lembrar, pra jogar o Play 2 você precisa ter uma TV com entrada HDMI, cara. Por isso que eu não joguei o Play 2. Então, eu nem tive o Play 2, cara. Mas então, eu fui ter o meu Play 1 em 2003, eu acho, ou 2004. Play 2 já tava um tempo, mas ainda assim o Play 2 não era tão popular ainda, tipo, todo mundo ter. Quem tinha era mais burguesinho ainda, mesmo. Não, só foi popularizar quando desbloqueou, né? Então, exatamente. Não é como qualquer videogame, sabe? DVD original de Play 2, quem que tem? Então, Cara, isso aí então, Cara, jogo original de Play 1 também. Cara, Só que eu tenho, hein? Os jogos que eu mais... Playboy. Pô, inclusive... Mas não foi por causa que... Não, foi depois. Assim. Inclusive, até entrando no tema do Resident, uma das últimas vezes que eu fui na Santa Efigênia, eu vi um cara, uma dessas lojinhas de game lá, o cara tinha um dos 3, eu não lembro qual que era agora. Original. Eu nunca tinha visto um Resident original de Play 1. Foi a primeira vez. Nunca vi um jogo original de Play 1, cara. Então, foi a primeira vez. Meu primo tinha um, cara. Só por isso que eu sabia como que era. Meu primo tinha um que eu não vou lembrar. Burguês.
Então, eu não sei como que ele arrumou, porque era o único também, original. Então, mas eu tenho um primo de segundo grau que ele tinha um, eu acho que era aquele do... O jogo do Pernalonga lá, que ele viaja no tempo. Esse jogo que é muito divertido. Muito bom, que mano. É muito divertido. Que é muito divertido. Eu acho que fizeram ou fizeram um remake ou um mod dele. Eu queria muito jogar o Times Bunny Lost in Time, né? Alguma coisa assim o nome, Lost não vou in lembrar. Time. Mas é bem... Eu joguei esse jogo inteiro. Eu platinei esse jogo sem ter sistema de platino. Então, ele é tipo um Banjo-Kazooie. Assim. Mano, caguei pra Resident Evil agora, eu vou falar sobre ele. Vamos falar sobre Pernalonga, cara. Esse jogo é muito bom, cara. Tinha 120 reloginhos pra completar. Pois eu não me lembro, mas eu sei que eu também... Aí você tinha que completar pelo menos 90 pra zerar o jogo. Mas é isso, e aí, tipo, um Resident apareceu do nada lá na minha vida e tá aí até hoje. Foi bem aleatório, assim. Bom, vamos falar um pouco de Resident Evil, né? É uma franquia que nasceu da Capcom, né? Isso. Inclusive, eu tinha o álbum de figurinhas da Capcom, que lançou há muito tempo até, Gamer Collection, e aí tinha as figurinhas de Resident Evil lá, então eu sabia um pouco da história por causa disso e como é que fazer alguns cheat codes, né? Maravilhoso, né? Mas ele começou, eu não sei qual que é o nome dos criadores, eu não sei nada, tá? Vocês que... O Shinji Mikami foi o produtor, não, o diretor, né? Isso. Mas ele foi criado, na verdade, pelo Fujiwara, né? O Fujiwara, ele precisava de alguém pra criar essa história, né? Ele tinha uma ideia de jogos de terror que ele gostava antigamente, e ele viu esse cara, o Shinji Mikami, né? E ele contratou ele. Só que esse Shinji Mikami, cara, olha os jogos que ele fez antes, assim. Ele fez o Goofy Troop, que é o clássico e o Aladdin do Super Nintendo. Bem nada a ver, bem nada a ver. Aí você pensa, vou chamar esse cara pra fazer filme de terror. Mas é o um jogo de terror, né, fazendo anime. Então, é muito bacana, porque assim, na verdade, tipo, muito da intenção dele chamar o Mikami é porque o Mikami era medroso. E aí, tipo, ele tinha lá meio que uma ideia de que, pra você fazer algo de terror, você tem que ter medo, porque você tem que saber como que vai ser o sentimento da pessoa que vai estar. Mas é muito curioso, porque na época não tinham jogos de terror tão famosos e a ideia original era um remake, né, do Sweet Home, que é um jogo de terror acho que de Nintendinho, ou é de computador. Não, acho que é Nintendinho. É Nintendinho. E aí, esse jogo, eles queriam fazer o Fujiwara queria fazer um remake, o jogo é inspirado num filme de terror lá, japonês, super lado B. E os caras não acreditavam no projeto, sabe? Tipo, isso que é o mais engraçado. É muito parecido, inclusive da mesma época, assim, mais ou menos, o Rei Leão pra Disney. Que o Rei Leão era um projeto desacreditado, tipo, só quem tava meio que fazendo nada, quem tava ali meio escanteado, participava do projeto. Né? Um jogo de terror, não sei o que, é só uma coisa que talvez não vai pra frente. E no final virou, tipo, não sei se é a maior franquia da Capcom, mas uma das, com certeza. Uma das principais franquias de terror, assim, que existe, né? Então, tipo, da Capcom, não da empresa. Eu acho que o nome da Capcom, assim, passa por Resident muito claramente, assim, beleza, tem Monster Hunter, outras coisas. Tem Street, Mega Man. Mas Resident tá no mesmo nível de importância que elas. Também, que você parar assim, a gente tá falando de um jogo, um gênero que não é muito popular na época, o Survival Horror. Eu acho que praticamente criou, né? Praticamente não tinha. A única coisa que eu lembro algo parecido é o Alone in the Dark, só que jogava pra PC, cara, assim, computador. E que é uma inspiração, né? Meio que isso. Tu pega algumas coisas, mas eu acho que não foi tão popular quanto eu deveria. Agora, realmente, o Resident Evil realmente ele estourou, cara. Teve vários tipos de cópias parecidos também, com jogos... Tem o Dino Crisis, né? Também, mas aqui é mesmo uma produtora, né? E ele usa a mesma engine, assim, sabe? Tipo, que assim, a base do Resident, né, ali, a questão de puzzles, a câmera estática, né? É que aquilo, eu gosto muito de jogos antigos, quando a gente começa a falar da parte técnica, e eu nem entendo, não entendo nada, assim, de desenvolvimento de jogos. Eu te explico. Mas eu acho muito legal como eles usavam de artifícios pra driblar limitações técnicas, sabe? E hoje em dia, tipo, os caras têm tudo e muitas vezes lançam um jogo cagado, sabe? Então, tipo, Resident Evil, o negócio da câmera estática, por quê? Porque o fundo é uma imagem 2D renderizada e só o boneco é 3D. Então isso... E você jogando assim, ser um moleque ali, você nem faz ideia disso, sabe? Final Fantasy IX é a mesma coisa, cara. O truque da porta, cara. Mudar o cenário abrindo a porta, por quê? Pra tá fazendo o loading. Cara. E demorar. Ele só abrir a porta depois de ele terminar o loading. Exatamente, cara. E isso aí é genial, assim, sabe? Faz, tipo, você não... Por exemplo, eu lembro que primeira vez que eu joguei, lá com cagaço, né? Porque o Resident Evil 1, ele é muito puxado pro terror, né? Vamos dizer assim, no sentido de ter poucos zumbis, mas tipo, cada zumbi você tem que contar a bala, você não pode sair atirando em todo mundo, às vezes tem que a limitação das balas, então, torna uma coisa mais desafiante. Exatamente. Ler os diários também pra saber como tá a história. É um puzzle gigante também, né? Isso é até um pouco do que a galera fala hoje de Dark Souls, né? De tipo, a história é contada pelo mundo, assim. Teoricamente, a história de Resident, parte dela é contada pelo mundo, né? No sentido de você ter que ler os files, né?
E às vezes tá lá, tá o boneco morto lá, aí ele deixou um papel, né? Porque ele escreveu. Em Resident Evil, todo mundo gosta de anotar o diário, né? Tipo, não, dia 25, fizemos um experimento, colocamos uma arma num gorila. No dia 26, o gorila escapou. Clássico. Né? Não, e é curioso pra imaginar que isso aqui não foi a primeira versão do desenhado do jogo, vai ser desse jeito. Não, teve muitas rejeições. Ainda mais do Fujiwara, falou, não gostei, refaz tudo. Mas então, 3 vezes ele mandou refazer. Sério? Sim, o jogo mandou refazer tudo. Tudo? Então, Tudo. o Resident 1, até dando uma pesquisada pra gente gravar hoje, mano, foram 3 anos de desenvolvimento, que para os anos 90 é muita coisa, sabe? Coisa, Tipo, é muita coisa. Então o jogo voltou várias vezes, e vários conceitos eles foram, tipo, descartando, sabe? O jogo era pra ser em primeira pessoa, câmera dinâmica, era pra ter mais personagens. Era pra ser lançado no Super Super Nintendo. Nintendo. Sério? O original era Só Super que Nintendo. aí foi o desenvolvimento do PlayStation, aí eles foram ver como é que é a engine deles, as especificações, falou, acho que é melhor botar no PlayStation. Exatamente. Só que aí eles não tinham as especificações o engine ainda, né? Então eles botaram com metade do processamento que deveria em computador. Aí ele chegou o kit, né? Aí foi uma briga pra 30 pessoas tentou já. E tem todo o rolê do Alone in the Dark veio por causa do 3D, né? Tipo, até ele, enquanto ele era pro Super Nintendo, a inspiração maior era o jogo de Nintendinho. Mas aí, com a mudança pro 3D, a forma de fazer o jogo ficar bonito em 3D se inspirou na Alone in the Dark, que também tem o cenário parado e tal, e só o boneco anda. Eles queriam botar fixo, em primeira pessoa, falou, não vai dar, vamos botar agora com 3D por fora, câmera por fora. Eles gostam de fazer jogo de arcade, né, Capcom, né, na época, né? Então, acho que em primeira pessoa ficaria mais fácil, né, pra eles Sim, fazerem. então, tipo, eu não sei se a intenção do primeira pessoa era aparecer um Doom, por exemplo, mas eu acho que ficaria ruim, sabe? Mas isso foi uma das ideias que foi descartada logo em seguida. Por mais que eu goste dos Residentes em primeira pessoa que vieram depois... O VR? Não, o 7 e o Village, né? O 7 e o Village são primeira pessoa e o Hacken, ele é híbrido. Porque o Hacken são 2 personagens e, tipo, a orientação da Capcom é que você pode escolher pra qualquer um dos dois. Mas a orientação é que com a menina, que ela é mais fraca, você joga em primeira pessoa e com o Leon, que é no Kutu, exatamente, aí você joga em terceira. Então, hoje em dia funciona pra caramba, mas talvez naquela época teria sido um tiro no pé, sabe? E o Play 1, ele tem, não sei se vocês chegaram a ver na época, o Resident Survivor, que é a primeira pessoa e é horrível. Mas o Survivor foi um fracasso, né? Não, exatamente. Ele é horrível, é um primeira pessoa de Resident Evil do Play 1 que é bem ruimzinho, assim. Beleza, naquela época, o jogo de tiro ainda não tinha aquele... Né, tanto que o jogo de tiro daquela geração é o GoldenEye do 64, né? O Play 1 não tinha nenhum assim. Tinha o Medal of Honor, né? Mas... Não, o Medal of Honor foi um depois. O Medal of Honor eu não lembro. O GoldenEye foi primeiro. O GoldenEye é um pouquinho antes, né? 97, não sei. Então, cara, assim, é legal, assim, deu um estresse desgraçado pra lançar, mas hoje ele saiu com a forma que é a fórmula de Resident Evil. Com todos aqueles cancelamentos e tudo mais, do diretor, ao produtor. Exatamente. Assim, eu acho muito legal que o primeiro, e aí a própria vontade do Mikami era muito nesse sentido, do jogo ser muito focado em puzzle. E é a coisa que eu mais gosto em Resident, assim. Eu até acho que Resident é muito um Metroidvania 3D, sabe? Porque tem muito backtracking. Então, e o 1 principalmente, né? Porque é em um lugar só. É só na mansão. Exatamente. Ele tem ali umas areazinhas externas no final, que talvez você não tenha chegado ali, que tem tipo o jardim, daí tem a casa de guarda e depois o laboratório, né? Mas ele basicamente no mesmo lugar. A mansão você sai dela e depois você volta pra dentro dela, aí algumas outras salas libera. Então é muito de você pegar um item, saber o que você vai ter que fazer com aquele item. Gerenciamento, né? De você ter um inventário limitado. Você não pode ficar andando com tudo. Então, eu vou deixar o item no baú aqui, mas eu chego na sala, tenho que usar aquele item. Volta pra... Então você tem que ter essa paciência, sabe? Mas que eu gosto, sabe? Tanto que nos Residentes atuais eu sinto um pouco de falta dos puzzles, sabe? E das limitações, né? Porque eu acho que a limitação gera inovação, sabe? E no caso, por exemplo, eles não podiam colocar muita coisa no inventário porque não cabe na memória, né? Você não consegue guardar. Não, sim, e aí depois nos outros, a partir do 2 eles já começam a trabalhar a questão de, por exemplo, você aumentar o seu inventário, né, e tudo mais, você, tipo, que hoje em dia é as pochetes, né, que você pega a pochetezinha, aí você pode colocar mais item e tal. Como é que é? Eu preciso da fita ali da máquina de escrever pra poder fazer o save, você não usar. Mas esse negócio parece que é inútil, mas na verdade você precisa dele pra fazer o save, cara. Cara, eu inclusive eu já joguei o 9, né, o Hacking, o jogo tá muito bom mesmo, e ele tem a opção de você salvar estilo atual ou salvar no estilo retrô, aí você deixando no estilo retrô, você continua usando as fitinhas, deixando no retrô porque é o que eu gosto, sabe? É saudade.
Nossa, é bom você colocar limitação, né? O Resident Evil 1, eu lembro claramente que a principal cena que eu fiquei traumatizado é: tô com a Jill, entro na primeira porta direita, um monte de zumbi e morri. É isso, entendi. Aquela cena do zumbi, sim. sabe, devorando... A primeira, o primeiro a cena zumbi. clássica, né? Ele comendo... Esqueci o nome do cara, é Kennedy, acho que é o Kennedy. Ah, não lembro. Que aparece muitas vezes o nome dele ali. Mas eu lembro que assim, qual é que é? Ponto de... Tipo, pra passar na psicóloga, né? Tipo, memória traumática da infância. Que foi o cachorro pulando a janela. O primeiro cachorro que pula. Não, realmente. exatamente. Nossa, eu derrubei o controle do Play 1, velho. Nossa, que susto desgraçado. Então, eu não esperava aquilo. Tipo, você entra num corredor mó fino e o negócio da câmera estática, ele, mano, te pega, né? Porque aparece a Jill de frente, assim, aí ela passa. Aparece a Jill porque eu gostava de jogar com a Jill, né? Não com o Chris. Mas aí quando você passa pela janela, aí o cachorro já vem. E você, o que tá acontecendo? Mano, nossa, aquilo ali foi foda. Mano. Não, e o pior é que o controle daquela época era muito ruim, mano. Tipo, muito, muito ruim mesmo. Eu morri muitas vezes porque eu não conseguia mexer direito, sabe? Não é que o controle também era ruim, é porque a gente não sabia usar aquele 3D ali, cara. Vamos botar pra cima, pra ali, pra reto, pro lado, cara. Que o pessoal fala, essa jogabilidade dos 3 Residentes originais, mais o Code Verônica, o pessoal chama de tanque, né? Jogabilidade de tanque, né? De você virar, não sei o quê. Aí, por exemplo, nesses Residentes você atira, mas você tem que estar parado, né? Você não pode andar atirando e tudo mais. Tem várias limitações. Mas aí muda a perspectiva da câmera e caraca, e onde tá o meu norte agora? Tipo... Mas é uma jogabilidade, tanto que hoje em dia a galera nova não consegue, não tem tanta facilidade pra jogar esses Residentes antigos, que é uma jogabilidade que você tem que se adaptar mesmo, não é tão simples. Eu concordo, é difícil mesmo. E pior que ele é um jogo fácil, não é difícil, sabe? Inclusive assim, eu zerei o 9, aí eu fiquei empolgado, né, porque o jogo maravilhoso. E aí no Play dá pra você pegar pela assinatura lá os antigos. Aí eu rejoguei o 1, rejoguei o 2, que fazia muitos anos que eu não jogava, e tô rejogando agora o 3. A trilogia do... Que são jogos curtos, né? E assim, beleza. 3 horas, né? Tipo assim, 4, 5 horas no máximo. O primeiro, ele é fácil, mas se você subestimar o jogo, você morre muito fácil também, porque os personagens são muito fracos, sabe? Você ficar andando sem item de cura, e tem uns bichos mais pra frente que são insta-kill, se você não ficar ligeiro, né? Então, é um jogo fácil, mas não é aquele jogo, assim, idiota, sabe? Não, tô ligado. Inclusive, eu preciso zerar, assim, só pra tirar isso da memória. Mas assim, eu lembro que tinha a parada do 1 de você completar antes de 3 horas, você conseguia pegar a bazuca pra fazer resave, né? Um negócio assim, né? Tem uns negocinhos de você liberar depois. Sei que você libera também o armário lá pra trocar roupa e tal. Antigamente eu conseguia salvar ele muito rápido. Hoje em dia eu teria que dar uma praticada. Mas porque você tem que saber exatamente pra onde você vai, quais salas você ignora. É que nem Super Metroid. Se você acabar em 3 horas, você dá um prêmio, cara. O Super Metroid eu consigo até hoje, assim, tranquilo. Que é o jogo que eu mais joguei na vida, né? O 2 trouxe essa parada da cidade e é algo assim, eu vi outras pessoas jogando, principalmente meu primo jogando assim, né? Eu acho um pouco confuso o 2 por causa do mapa, assim, acho que é muito fácil se perder, mas é porque eu não acostumei muito também, sabe? É que o 2 ele é um pouco maior também, né? Apesar de ele ter bastante cenas lá na delegacia de polícia, né? Depois ele expande um pouquinho também. Muita. Eu acho que o 2, ele é aquela coisa de... Mano, o escopo já virou outra parada, sabe? Eu gosto muito do 1, dele ser contido ali. Eu acho que o 1 até hoje é meu Resident favorito, porque é o que mais puxa pra esse negócio. Ele não precisa de um monte de zumbi, igual eu falei. Um zumbi já te dá trabalho, sabe? Agora o 2, ele já é outra parada, porque o 2, você joga com 2 personagens. Tinha aquele negócio dos 2 CDs do Play 1, né? Então você terminava com um, colocava o CD do outro pra fazer a segunda parte. Você só faz o final de verdade se você fizer 2 partes, né? O Leon A, Claire B ou vice-versa. E aí a delegacia é muito grande, mano. Tem muita coisa pra fazer. E você ainda sai dela, faz outras coisas e tal. Mas ele eu acho que ainda é muito parecido com um, assim. As limitações são muito parecidas, sabe? Mas eu acho que ele já... não te pega tanto pela mão igual um. Acho que um ele é mais bonzinho. O 2 tem, tipo, dependendo do lugar que você entra, você morre muito fácil, sabe? Principalmente no começo do cenário de cada um, que os seus personagens são muito fracos. No começo você tem umas armas muito merda, aí tem muita... Começa até essa questão de horda de zumbi, sabe? De vir 4, 5, uma horda, né? Uma horda gigantesca, mas 4, 5 pra você matar com a pistolinha é difícil no Play 1. Às vezes você não taca 12, você não taca Grenade Launcher, Mas eu gosto muito, e ele tem protagonistas muito icônicos, né, cara? Tanto a Claire quanto o Leon, né? Coitado do Leon, primeiro dia de emprego dele já tá ali, cara. Que porcaria. Pô, primeiro dia de emprego como policial, o cara é ferrado, né? Não, exatamente, assim, ele pega, tipo... Você imagina, você primeiro dia de trabalho, você chega lá na delegacia todo decorado, né, pra ele e tal. Só que, cara, tem uma epidemia
a cidade toda sitiada, todo mundo morrendo, e ele sem saber o que fazer, ele vendo os caras, ele entra na delegacia, ele vê alguns policiais lá, tipo, tem o carinha lá que morre nos braços dele lá. O ônibus explodindo do lado dele ali, cara, separando a outra garota ali no meio do caminho. Então eles separam, né? Eu acho muito legal o começo, né? Que eles separam, vão cada um pra um lado, e é por isso que tem o cenário A, o cenário B e tudo mais. Mas eles combinam, né? Eles falam, vamos se encontrar depois Sim, da delegacia, né? Não, a cena é legal, o vídeo. Às vezes não botaram um monte de pessoa gravando o vídeo real. Ficou bom agora. Então, e o Leon se tornou, tipo, um ícone, né? Tipo assim, ali... O super agente da agência do governo. Eu acho que ele é o personagem favorito da galera. É o meu. Até hoje. Com certeza. O problema é que ele tem um salto de evolução muito alto, né? Tipo, o cara vira o Superman, mano. Eu acho que ele é meio aquele... Ele é meio o cara no Duro de Matar, sabe? Ele tá numa situação que ele tem que se virar e foda-se, mesmo não sendo o cara mais preparado pra isso. E a Claire menos ainda, né? Porque a Claire, ela não... Ela é irmã de um cara da Stars, mas ela não é. Chris. Mas ela não é mas ela não é uma policial e tal, né? Não. Ela só pega uma arma ali. Mas depois desse daí, ela tá em todas. Então, você subentende que ela pode ter alguma facilidade ali com essas coisas por ter o irmão dela, mas assim, O Chris, ele é um atirador de elite, né? O protagonista do primeiro. O Chris é outro nível. Ele é tipo... Quando você vai vendo, jogando 2 e tal... Você vê que o Chris era meio que o cara mais importante da Stars, abaixo só do chefe da delegacia, que era o cara que tava ali trampando com a Umbrella, né? Mas, cara, eu gosto muito do salto do 1 pro 2, mas o salto do 2 pro 3, pra mim, é gigantesco. Porque, de qualidade, de qualidade, assim, de jogabilidade e tal. Eu tô jogando o 3 agora de novo, tinha até algumas coisas que eu nem lembrava que tinha diferença. Tipo por exemplo, é o primeiro que tem aquela virada rápida, sabe? Você apertar pra baixo, pro outro lado, a Jill vira. A escada, você não tem mais botão de ação pra subir e descer a escada. Ela chega na escada, ela já vai. Você tem a questão das munições. Você pega o negócio, vai fazendo ali, você vai craftando munições. Tem vários... Até a movimentação dela não é mais tão dura. Então, eu acho que eles conseguiram dar um salto muito grande, mesmo sendo na mesma geração, sabe? Tipo, em compensação, o puzzle tá mais simples também, né, no 3. Os puzzles são mais bobinhos, exatamente. No tipo, 3 só você... quase não tem puzzle, na verdade. O máximo que você tem é, tipo, de levar um item de um lugar pra outro lugar, né? Tipo, você levar o cabo do carro lá pra o... Isso. E tal. E tem o Nemesis, cara, que o pessoal gosta. O Nemesis, ele... É chato pra caramba. Pra caramba. Toda hora ele aparece. Ainda mais no remake, nossa, mano. Nossa, o remake, ele é... Então. Você tá jogando o remake ou você tá jogando... Não, tô jogando os originais, mas cheguei a jogar o remake também. O remake, mano, ele é muito difícil, o Nemesis, velho. Ainda mais os modos mais difíceis, assim, né? Eu praticamente não joguei o 3, assim, preciso falar, mas eu assisti um pouco, assim, eu gosto, principalmente, eu gosto da história dos 3 primeiros. Né? É praticamente uma trilogia, né? Os 3 primeiros, né? O 2 e o 3 meio que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, né? Porque, na verdade, sim, acontece primeiro o 3 até uma certa cena, aí a Jill, ela sofre um ataque ali, ela precisa do remédio do Carlos que vai buscar, enquanto ele vai buscar lá, acontecem as coisas do 2, aí acabou com o 2, continua o 3. É que a Jill é infectada, né? Ela é infectada, aí o Carlos lá vai buscar um remédio pra salvar ela. E o Carlos é bem aquele personagem Resident Evil, né? Aquele cara canastrão que quer dar uma de herói, assim. E ela não confiava nele, né? Isso. Ela nem sabia, porque aí depois morre um dos caras do grupo D, do Carlos, assim. Que tem o cara lá que é o traidor lá, sempre tem um traidor, né? Não, assim, mas aí tem a questão do Resident Evil, tem a questão lá perto da montanha Esk, lá, com a mansão e a cidade Raccoon City, e ela é terminada com uma explosão nuclear, né, pra salvar o Wesker levou todo mundo pra lá, né? Essa parada, né, pra mansão, né? Sim, o Wesker é o chefe da Stars, ele é o capitão da Stars, né? Mas, na verdade, ele trabalhava pra Umbrella. Isso, né? exatamente. Sim. Aí você pensa que ele morreu, ele nunca morre. Ele não morreu porque ele injetou um vírus nele, ou alguém injetou um vírus nele lá, que quando ele morria ele voltava, mas ele fica hiper forte depois, né? Assim, apesar de eu ter jogado... Eu joguei não sou igual o David Jones, que jogou todos. Gosta muito do Wesker. Mas eu joguei muitos Resident Evil. E eu tento não me prender muito à história, porque eles mudam algumas coisas às vezes, ou eles entram em detalhes, tipo, às vezes de uma forma diferente num jogo mais pra frente. Então, se você se prende muito à história, você vai ficar meio doido, sabe? Nossa, se a gente for falar da lore, a gente vai ter que começar lá com a gripe espanhola lá. E também tem a parada de que isso é bom, por outro lado, porque, assim, não impede a pessoa de, por exemplo, entrar no Resident pelo 9, sabe? Tipo, assim, eu preciso jogar os outros 8 pra poder jogar o 9? Não. É lógico que se você tiver jogado anteriores, você vai pegar algumas coisas e tal. Por exemplo, o 9, a protagonista é a Grace. Ela é filha da Lisa. Esqueci o sobrenome dela. A Lisa Ashcroft. Essa é uma personagem do Resident Evil Outbreak, que eu não joguei.
que são jogos de Play 2, que são uma franquia spin-off ali. Pra quem jogou, já pegou umas coisas a mais ali da personagem e tal, então isso é legal. Mas o bom é que não te obriga, né, a jogar todos os jogos. Isso é Cara, bacana. Você pode até jogar, que você pra entender a lore é muito complicado, cara. É bem grande. Porque aí você vai ter que falar do vírus progenitor, o T-vírus, o C-vírus, o G-vírus, então. sabe? O Las Palmas ali. Pô, exatamente. Assim, a base sempre vai ser a mesma. Alguma ameaça biológica e você tem que sobreviver na parada. Tipo, é Cara, sempre... é E aí, bizarro, né? porque até uma Mas coisa tá que eu... tudo interligado, né? Sim, de alguma forma, sim. Não, eles fazem. Mas Tirando a plaga, que eu acho que Resident Evil 4 é mais fora de todos, né? Ele é um jogo Mas bem... ele tá ligado. ele é um pouco fora, assim, mas... É que todos têm... Tipo, o 6 também é bem... Por exemplo, o 7 ele parecia bem fora da história de Depois tudo. ele, no Mas depois 8, o 8 ele consegue trazer ele de puxa volta. pra dentro, exatamente. Que o 7 e o 8 são a história do Ethan Withers. É. Mas assim, o que eu acho legal do 9... da franquia de Resident, até pra comparar com outras franquias grandes que a gente tem hoje em dia, é que talvez seja a franquia que mais tem coragem de fazer coisas diferentes, mesmo sendo uma franquia tão grande, sabe? Mas E ele precisa fazer pra se salvar também. Então, mas é isso também, mas isso divide a... Tanto que assim, não acho que talvez seja uma das franquias que é mais difícil você... Mais difícil não, é mais diverso as opiniões em relação a qual é o melhor jogo. Porque, tipo, tem o cara que gosta mais do Survival Horror ali do começo, e aí vai ser, por exemplo, o meu caso, prefiro o Resident 1 original. Mas aí o cara o favorito dele vai ser um original, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser um remake. Nossa, será que tem alguém que gosta do 5 ou do 6? Então, Não, 5 e 6 acho que não. tem uma galera que gosta, assim. Tem gente que adora o 4 ou o 4 então, o 4 remake. já puxa mais pra O 4 é o ação. meu favorito. Então, o 4 já puxa mais pra ação, gosto muito também. E aí o 5 e o 6 extrapola isso, né? Então, o 5 e o 6, inclusive, dos oficiais, são os dois que eu não joguei. Eu joguei do 0 ao 9, tirando o 5 e o 6. O 6 é o que é mais criticado, né? Ele é o piorzinho. O co-op dele lá é meio estranho ali, porque foi pontuação, Mas que nem o 7 e o 8 tem uma galera que detesta, porque ou não gosta do Ethan, o protagonista, que eu não acho ele ruim, eu acho ele ok. Tipo, não é marcante, mas também não é ruim. Mas também tem a galera que não gosta de ser em primeira pessoa. Entendeu? E aí, é o que eu falo, os caras tiveram a queda do 5 pro 6 ali. O 6 talvez o ponto mais baixo em relação à crítica dos fãs. E eles falaram, vamos fazer uma coisa totalmente diferente. Aí os caras trouxeram o 7, que o 7 ele é realmente um jogo... Acho que o 7 é o Resident mais de terror que tem. Não, ele voltou ao Survivor, né? Então... Cara, eu lembro do... Mas só o Survivor, né? Mas eu lembro do trailer da E3 ali, cara, do 7. Não falou nada de Resident. Então. Era pra ser um jogo estranho, de terror. Que legal, tipo... Eles só chamaram de Silent Village, Hill, né? alguma coisa. No 7. Aí, de repente, apareceu Resident Evil. O quê? Nossa. Não é possível. Cara, e o 7, assim, a primeira vez que aparece lá a mina lá, logo no começo do jogo, assim, mano, você fala, que porra, mano, que eu tô jogando, mano? Não, tipo assim, não parece Resident, sabe? Porque o Resident, ele meio que... eu falo que ele é de terror, mas ele não é de terror igual um jogo de terror que se você for buscar, sabe? Tipo, sei lá, Outlast, que é um jogo que eu gosto pra caramba. Outlast, ele quer te deixar com cagaço. Resident não, ele quer te dar um medinho, entendeu? Tipo, o Resident, ele agonia, não... né? Então, o Resident, ele não vai tão fundo assim na parada de, tipo, de ter muita coisa nojenta, de ter muita coisa extremamente assustadora, muita coisa extremamente violenta. Ele é sempre perto disso, mas não isso, sabe? Então ele fica mais acessível. Entendeu? Eu concordo com você. Mas eu acho que o 7 é o mais agoniante. Então, né? exatamente. O 7, que é bem que você tá dentro de uma seita familiar ali e tal, e você não sabe o que tá acontecendo. Não, e aí as pessoas aparecem do nada, atrás de você. Nossa, e você mano. tem que tomar cuidado com a respiração, com o som, essas coisas. Assim, o 7 pra mim ele tem um grande problema, que ele não tem zumbi. Sim. Ele não tem zumbi. Mas o rolê de... Cara, você tá andando pela casa ali do... Esqueci o nome da família agora. Nossa, faz um tempo que eu joguei, não vou lembrar o nome da família. É da mãe Miranda lá, e os 4 lords lá. E o... Não, aí já no 8, né? Sim, mas os lords já são no do 8. 8. O rolê de você tá andando ali na casa, e aí do nada aparece a cadeira lá da avó e a menininha, do nada assim, parada, e não faz nada com você, mas, mano, você fica trancado de um Então, jeito. eu acho que é uma parada Senhora. tipo Slender, sabe? Slender. Sim, verdade. E porque você só tá com ele por causa do ambiente, sabe? A ambientação te dá um cagaço do caralho. Não, exatamente, jogo muito escuro, né? Mas assim, o meu preferido é o 4, né? Eu gosto muito por causa da mecânica. Eu acho que a mecânica de você tá com a Ashley torna o jogo muito divertido.
sabe? É Claro só que tem você achar. Só gosta da Ashley. Gosta da Não é possível. Mas, tudo bem, às vezes a gente dá um tiro nela sem querer, às vezes a gente dá um tiro de bazuca nela sem querer. Nossa, Mas ele- sem querer. É, sem querer, um tiro de bazuca, talvez 2, assim, sem querer, mas Talvez, né? talvez a gente salve e depois coloque ela do lado do mercador Nossa. e explode os Pô, dois juntos. Sim. aquela parte que ela tá presa no ferro lá e você tem que usar o rifle, né? Tipo sniper ali. Aí você pode dar um na testa dela. né? E ela morre sem querer, mano, várias vezes eu tinha até esquecido disso, né? Isso. Mas eu acho que a mecânica de você mandar ela se esconder, mandar ela fazer tal coisa, sabe? E às vezes ela não é tão inútil assim, sabe? Tudo bem, no remake ela é bem menos inútil. É. Mas às vezes ela não é tão inútil assim, porque às vezes você tem que jogar só com ela, né? Então, o remake do 4 eu não joguei ainda, assim. Ah. Mas eu gosto de algumas coisas. Tem algumas coisas que vieram do 4 que eu acho, assim, que foram muito bem feitas e que até hoje a franquia usa. E por isso que ele ficou muito marcado, sabe? Tipo, acho que a questão do culto é muito legal. O primeiro jogo do Resident tem mais essa parada, tipo, religiosa, né? E não sei o quê. É a questão do Mercador, que é um personagem incrível. Porque Resident sempre foi muito aquele standalone, sabe? Né? What you're selling. Pô, ele é demais, cara. Ele abre assim, né? Coisa. Pô, lembra dos eventos de anime? Tinha os caras que faziam os cosplays dele, assim, às vezes com as caixinhas de munição e tal. Não, as frases, rola um forasteiro. Né? Né? Pô, Tipo, não, o espanhol lá, maravilhoso, né? Detrás de ti, imbecil. né? Os Puedes caras correr. tacando. Mano, mas essas coisas eram muito legais, tacando uma machadinha, assim. Então, né? e eu acho que ele até. E ele tinha ação, mas era uma ação que, assim, momentos e momentos, sabe? Pô, aquela primeira cena que você entra na vilinha e tem aquela invasão na casa, você tem que proteger a casa, é muito da hora. Aí depois o jogo. Não, peraí, respira aí, cara. Aí você joga um pouco, aí depois vai ter uma outra parte, sei lá, aquela parte que você entra ali que tem o, tipo, meio que o. Como se fosse uma arena. E as bonecas motosserra. Vem dois, Então, né? Então, é muito bom, assim. Tipo, ele Em sabe vários intercalar. lugares, né? E você sabe, tudo bem, o jogo é muito linear, mas é paciência. Tipo, você andar de um ponto A até o ponto B em vários cenários. Cara, assim. isso aí é curioso você falar, porque eu acho que é uma coisa que hoje o pessoal fala muito, como que eu vou pagar R$300 num jogo que não é um mundo aberto de 300 horas? Mano, tem jogo que não precisa ser isso, sabe? Tipo, pô, uma experiência de 20 horas, 15 horas ali, de um jogo bom, bem feito, mesmo que seja um jogo linear, e você tá feliz, sabe? Beleza, às vezes você não vai... Não tô dizendo que todo mundo tem que pagar R$300 num jogo, você pode esperar o jogo ficar mais barato. Mas assim, não quer dizer que o jogo é ruim por isso, sabe? Então, mas o problema de Resident Evil 4 é que ele não tem retropropagation, assim, você não volta nos lugares, você só vai pra frente. Então, por isso que ele tem essa quebra, né? Ele tem essa quebra. E realmente, você passou de uma área, você fechou a porta ali, você não vai voltar. É que o formato é outro também, na verdade. Ele precisa sobreviver, né, Resident Evil. Se ficasse a mesma forma do Resident Evil pra sempre, o negócio Não, sim. passa. Não, exatamente, assim, ele é uma quebra, uma quebra importante, tanto que assim, até hoje o que eu sinto que a Capcom tenta, ela é encontrar o equilíbrio entre Resident 1 e 2 ali, que são os Survival Horror, com Resident 4, que é a ação. Eu acho que é o que a Capcom tenta fazer hoje em dia. É, sabe? uma coisa que não dá pra negar é que a Capcom sempre tenta. Tenta, com Resident Evil. Esse novo hacking, ele trouxe um monte de coisa que ele experimentou em outros jogos, então. inclusive dos remakes. Não, exatamente. Assim, eu acho que eu gostei muito do 7 quando eu joguei, porque eu não esperava eu pensei que a Capcom ia seguir a parte da ação e acabou. E com os personagens clássicos. Exatamente. Não, assim, isso é uma coisa que eu acho que a Capcom tem que aprender, desapegar dos personagens clássicos. Chris e Leon. Que assim, ela viu, o 6 fracassou depois que tava em crise desgraçada, né, cara? Não, exatamente. Mas assim, por que nem, por exemplo, o 8 eu gosto de ser com o Ethan, que é um personagem que é diferente, e tem os vilões bem diferentes. Pô, Os quatro lords ali? a Mãe Miranda, a Lady Dimitrescu, viraram personagens clássicos, sabe, já. É legal. Então acho que no 7 eles fizeram uma mudança da hora, mas muito pro terror, assim, então tem gente que não gosta, muito pro sobrevivência mesmo, poucos bichos, mas e puzzles, eu gosto bastante. Aí o 8 ele já pega um pouco do 4, o 8 tem vendedor de novo, tem o gordão lá que fica na charrete, você tem umas partes de, tipo, enfrentar muito bicho, tem uns bichos com uns machadão, uns bagulho assim, bem... É bem mais ação, bem né? 4, exatamente. E o 9 eu acho que ele tenta pegar um pouco dos dois, por isso são dois personagens, Dois sabe? protagonistas. Jogar com a menina é muito difícil, né? Então, nossa, mano, assim... Ainda mais com fone de ouvido, que você fica escutando tudo ali, então, cara. eu não gosto de jogar com fone, né? Nunca gostei. Mas assim, tipo, joguei sozinho ali no meu quarto e tal, de boa. O 9 eu acho que ele é o que tem menos coisa nova, assim, realmente. Tipo assim, ele só usa tudo que dá muito certo. Sim. Mas ele usa bem, sabe? Então, tipo, ele é muito divertido de jogar. Tipo, muito, muito divertido. E ele pega os velhos, né? Porque você volta pra Raccoon City, né? Não sei o quê. Tem vários momentos ali de nostalgia e tal.
E é aquilo, você sofre com a menina, aí quando você joga com o Leon, você sente o Rambo. Então. Com o Leon é easy, né? O cara é um super agente, faz tudo, não tem medo. então, Chute biônico, não né? tem medo. Então, porque, tipo, o Leon do 9, ele é tipo um bombadão, bicho assim, cara ali, rato de academia. Não, é isso que eu falei, a evolução dele do 2 pro 4, depois pro 9, 6, 9, isso é então, muito grande, o velho. 9 tem uma questão temporal, né? O 9 ele considera, tipo, o ano de agora em relação ao ano de 98, que é o ano que tem a pandemia em Raccoon City. Então é um Leon quase cinquentão, sabe? E aí, tipo, eles fizeram o quê? Pô, a gente não quer fazer um bagulho que seja cansativo, né? Porque, assim, com o Leon é legal, mas você fala, pô, é muito fácil, sabe? Tipo, você enfrenta... Com o Leon você não tem medo de nenhum bicho, sabe? Sim. Agora com a Grace, não. Qualquer zumbi que tem no 9, assim, você tem que estar muito esperto, porque a Grace quase não tem recurso, ela é fraquinha, qualquer coisa mata ela, então você tem que fazer tudo ali, sabe, contado. Mas o jogo é bom, o jogo é bom. Mas eu acho que eles estão indo no caminho certo. Isso é alguma coisa que eu gosto muito em Resident. Sinto que eles sempre tentam evoluir e eles estão no caminho certo, sabe? Eu acho que eles aprenderam com os erros deles. Não sai mais jogo ruim de Resident. Assim, o 3 foi muito questionado, mas o remake do 3 eu acho que ele é ruim só porque ele é curto. Tipo, ele corta muitas partes clássicas do jogo original. Mas se você for ver tanto os remakes quanto os jogos originais, eles estão acertando no geral, sabe? Sim. E quantas franquias que acertam 5, 6 jogos em seguida, assim? É difícil. Mas, assim, eles erraram bastante pra depois acertar. Exatamente. Tipo assim, eu acho que eles conseguiram chegar num lugar legal e sem fazer só o mesmo jogo, sabe? Sim. Que é importante. Alguns com crítica um pouco não tão positiva, né? Por causa da expectativa. Por exemplo, o 8 o pessoal já não gosta tanto porque por causa do 7. Ele lembra um pouco mais e tem algumas coisas que não é legal. O 6, o pessoal já fala que é ruim mesmo ali. E o 5, ele, apesar de ter vendido muito, o pessoal percebeu que cansou. Então o 5 foi meio que vendeu muito por causa do 4, né? Eles fizeram uma cópia do 4 com uma coadjuvante lá que aí ela já é mais porradeira. Isso que é curioso, eles sempre tentaram fazer esse negócio de 2 personagens, né? O 0 tem 2 personagens, o 5 tem 2 personagens e tal. Mas a Jill com Barry também é... Mas de você jogar ao mesmo tempo... não, né? O Revelations 2 também tem 2 personagens. Revelations 2 eu acho que é o piorzinho, assim, dos Resident que eu joguei. Mas o 1 é bom. Não, Revelations 1 é bom. Que ele... no 3DS, cara. Navio e tal. Pô, e é um jogo de 3DS, cara. Bonitaço, cara. Na época que lançou, eu tenho colegas que compraram a versão Revelations. Que tinha o nome errado, né? É verdade. Mano. E, mano, ficou muito caro depois dessa versão. Porque corrigiram, só né? o nome errado, cara. É verdade, nossa, bem lembrado. Eu lembro que na época que ele saiu no 3DS, eu não tinha 3DS, eu fiquei muito na vontade, assim. Tanto que eu não joguei na época, o 3DS eu demorei muito pra ter. Então eu fui jogar ele agora no Xbox, sabe? Agora, tipo assim, uns anos atrás, sabe? Lançaram uma versão melhorada. Então, não cheguei... A versão de 3DS eu joguei, testei, mas não fui até o final, porque também, não era 3DS não era meu tipo de jogo, mas, pô, ele é muito bom. Você pode usar a giroscópio da câmera, tem umas coisas bem legais. E você pode jogar assim também, só dando tiro em primeira pessoa. Sim, também, sim. Né? Não, ele é bem bacana, bem bonito. Mas aí no 9 eu acho que eles resolveram desapegar desse negócio dos 2 personagens ao mesmo tempo. E foi o que deu certo. Tipo, se você tá jogando com um, você tá jogando com o outro, sabe? E aí eles se encontram às vezes em umas cutscenes e tem alguma coisinha ali. Mas, tipo, não gera uma confusão ali de gameplay, sabe? O Revelations é a Jill novinha, né? Revelations, ela tá nova ainda. Eu não sei, novinha, assim, né? Quanto tempo... Não lembro agora na linha temporal. Bem tempo antes, assim, né? Também não lembro. Mas ela tá nova. Assim, com certeza é depois dos primeiros, porque os primeiros é onde, tipo, é a origem de tudo. Mas não sei quanto tempo depois, sabe? Ela tá novinha ainda. O 2 tem o Barry, tem o Chris, não lembro agora. Também tão novinhos, estão... Assim, pra saber... O cara que quer ver mesmo toda a linha do Resident Evil, os jogos mais relevantes, o que vocês recomendam? Por exemplo, eu falaria o Resident 1, o 2, o 3, o Code Verônica é importante também, por causa de história, apesar dele ser um spin-off. Isso só é pro GameCube e depois foi... Não, Code Verônica é original do Dreamcast. Dreamcast, né? Isso aí. Falei GameCube, mas é o Zero também, né? Porque a história antes do primeiro. O Zero ele é conhecer a Rebeca, Zero é ruim. O grupo Bravo, né, na verdade, pra conhecer ele, a história dele. O que morreu na mansão, né? Todo mundo. Não, todo mundo, porque a equipe Alpha vai atrás do equipe Bravo. Isso. Então, sabe quem é todos aqueles corpos que você encontra lá na mansão são do Team Bravo. Por que o Zero é ruim, então? O Zero é ruim. O Zero, ele tem um problema de jogabilidade. Ele não tem sistema de baú. Ele tem sistema de você deixar os itens no chão e voltar na sala lá e pegar.
no primeiro momento, parece uma ideia da hora. Aham. Só que conforme o jogo vai avançando, é muito ruim, porque às vezes você tá muito longe, mano, e você tem que ficar voltando muito só pra pegar um item que você deixou, porque o inventário Entendi. era limitado, não sei o quê. E o cara que é o protagonista junto com a Rebeca, que eu lembro o nome agora, que ele é um bandido lá, ele É o Billy, né? Ah, eu não vou lembrar. Deve ser. Acho que era ele, Billy. Então não é muito bom. Assim, o começo é legal, que tem o negócio do trem lá, mas não é tão bom, não. Mas assim, se eu fosse falar, uma pessoa que nunca jogou, acho que depende muito da idade, tá ligado? Uma pessoa que tem a cabeça mais aberta, assim, pra jogar uma coisa antiga, eu diria, não exatamente um original, eu diria pra jogar o remake. Eu não gosto do remake do 1, e eu sou voto vencido, eu sei que todo mundo ama o remake do 1. Mas eu não gosto, porque ele tem algumas coisas que ele piora na jogabilidade. Tipo assim, por exemplo, você tem que queimar o zumbi, senão ele volta. E aí por isso você tem que andar com um isqueiro toda hora, que ocupa um slot. Aí tem porta lá que você passa algumas vezes, a maçaneta quebra, aí você tem que ficar dando uma volta na mansão por causa disso. Assim, eu acho meio desnecessário, mas a galera gosta. Eu sugeriria o 1 remake ou se quer uma coisa um pouco mais atual, assim, o 2 ou o 4 remake. Assim, acho que pra pegar a essência de Resident, eu acho que primeiro você tem que passar pela... Não precisa ser remake, não. Acho que o 4 original, ele é tranquilo, mas é aquilo, às vezes uma pessoa mais nova não vai gostar, sabe? Pensando numa pessoa mais nova. Agora, uma pessoa que, assim, é mais velha e só pulou, pô, joga os do Play 1, sabe? Joga os do Play 1 que você vai conseguir se adaptar, sabe? É. Né? O Survival, aquela pistolinha ali, eu não sei se a pessoa quer ver jogar, sei lá. Outbreak, só se tiver paciência pra ver as histórias paralelas ali. Eu acho que eu não joguei, né? O 1 e o 2 são do Play 2. Mas ele é bem assim, tipo, ele já é aquele jogo pra fã, né? Aquele jogo que, assim, você já conhece a franquia e você quer ver uma parada a mais. É igual você jogar, sei lá, os de Wii. Que os de Wii são releituras com primeira pessoa, movimento lá. O 4 também é assim, né? Você pode até jogar o Umbrella Chronicles, Dark Side Chronicles e tem o 4 pra Wii. Eu joguei o 4 no Wii, inclusive. Então, mas são versões muito mais pra, tipo, uma pessoa que já tá acostumada com a... Sim. Aí tem o 5, 6, alguns 5, spin-offs no meio. eu acho assim, nenhum deles acho que é necessário. Se você quer, assim, se você quiser jogar o 9, você pode jogar o 9, mas eu acho que você vai perder muito do que o jogo tá querendo te mostrar ali de, olha, o que aconteceu e tudo mais. Então, como tem os remakes de todos os primeiros, assim, eu começaria pelos remakes dos originais, sabe? Tá. Porque são mais acessíveis, tipo, tanto em relação à plataforma, né? Lógico, você pode pegar os primeiros num emulador, mas se você quer jogar no console que você já tem ali, eles estão mais acessíveis e eles são jogos com uma jogabilidade mais atual, né? E você vai ter toda a base ali pra depois jogar o que você quiser. Mas você não precisa seguir a ordem, você vê o que te interessa mais. Se você não ligar pra história, assim, né? Porque tem gente que liga, né? Eu gosto da War de Resident Evil, mas... Vou fazer a história do 5 e vou pegar o Wesker, o vilão, tacar ele num vulcão e tacar fogo nele e matar ele. Então, muito bom a história. Pra mim, o que pega mais é, assim, Resident é puzzle, é você ter um backtracking legal... E você ter ali, tipo, variações em relação ao que você vai fazer no jogo. Tipo, não ficar repetitivo. Exatamente. Tipo, porque, por exemplo, que eu falei, o 4 ele muda toda hora, tá ligado? A coisa, o jogo é tenso, mas ele é tenso de formas diferentes, sabe? Tem momentos que você só tem que sobreviver mesmo, né? Exatamente. Pô, que nem, pra mim, uma das coisas que eu mais gosto, dos trechos de jogos que eu mais gosto do Resident Evil, eu acho que talvez seja um dos menos Resident Evil que é o trecho do 8 da Casa Beneviento. Que é assim, quem jogou 8, ou você ama ou você detesta esse trecho. Porque é um trecho que você fica sem arma. É muito Outlast, sabe? De você só tem que, mano, sobreviver. Que você tem lá um puzzle de uma boneca ali, uma boneca assim, uma manequim. E tem vários negócios nesse manequim e você tem que ir solucionando pra poder sair daquele lugar. E resolver aquele lugar. Só que ao mesmo tempo vai tendo, tipo, tem um bicho lá, não sei o que, esse bicho não pode te pegar... Porque você tá sem arma, tá sem nada. Então fica muito um negócio ali de Survivor pra caralho. Sim, assim, muito tenso. Sabe? Uma coisa que nenhum Resident anterior, que eu me lembro, que eu joguei pelo menos, teve. Sim. Eu gosto muito. Mas eu não quero um Resident que seja só isso. Então, porque Resident é bom ser dar tiro, sabe? Se matar uns bichos e tal. É gostoso. Eu tenho duas perguntas. As duas perguntas só vai combinar em uma. Assim, o que aconteceu atualmente? Qual a situação da Jill e qual a situação do Chris? Putz, mas aí tem que pensar no hacking, cara, né? Então, nenhum dos dois aparece no hacking. Sim. Não, spoiler, paga. Porque o hacking, todo mundo sabe. O protagonista é Leon e a Grace, né? É sobre eles dois. É sobre o Leon lidando com as coisas do passado dele, né? E a Grace entendendo por que ela é importante nesse universo. Mas o Chris, ele aparece no 8, né? No 8,
ele é um personagem importante, ele tá na capa, né? A capa do 8 É o uma Chris. ligação que fizeram, né? Uma mas delas. assim, pra não dar um spoiler muito grande, ele tem uma participação importante, mas não fala muito sobre o que ele tá fazendo, né? É muito mais sobre ele em relação ao Ethan do que sobre ele propriamente, né? É que Resident é muito assim, os personagens não tem muito desenvolvimento profundo, assim, de tipo, eu preciso saber como esse personagem vai estar no próximo jogo, quero saber como que ele tá. É muito mais sobre eles sobreviveram, beleza, aí esse mundo tá uma merda e talvez no próximo jogo eles tenham que resolver uma outra coisa porque eles já entendem daquilo. Sim. Não que os personagens sejam descartáveis, a Capcom gosta muito dos personagens, eu gosto muito, pô. A Jill é uma das minhas personagens favoritas. Coitada da Jill, ela se sacrifica pra matar o Wesker, sobrevivem, sofre uma lavagem cerebral, vira vilã, depois é resgatada de novo. Nossa, agora vira gente. Passa todos esses negócios aí. É a Jill. E onde que ela tá agora? Qual é o último jogo que a voltou Jill normal. apareceu? Eu não lembro, Original. eu vi uma animação que ela tava lá, o Death Island. Então, mas... putz, eu não sei qual é o último jogo que ela apareceu. Nossa. Não, depois do... O 6. É o 6, não é? Que tem o Revelations 1, né? Ah. É o Mas Revelations 1 é antigo. Não, Revelations 1 é 2011 e eu acho que o 6 é 2012, é tipo... Não, antigo no sentido de na timeline, né? Porque ela tá muito sim. nova. Não, é verdade. Mas atualmente eu digo, tipo, na lore mais atual, sabe? Então, na trilogia, que é meio que a galera tá dividindo assim agora, né? A trilogia clássica, mais o Code Verônica, porque o Code Verônica é meio que o Star Wars lá, o Rogue One. Aí a trilogia porradeira, né? 4, 5, 6 e a trilogia nova. Né? E dentro dessa trilogia nova, a Jill não apareceu. Como eu não joguei o 6, não sei o desfecho dela no 6. Eu lembro dela no 5... que ela tava com a lavagem cerebral lá e salvaram ela, e o Wesker foi derrotado dentro do vulcão ali, e o 6 eu acho que não lembro se ela tava. Talvez ela esteja. Se ela aparece no 5 no 6, eu não... Acho que ela tava O Wesker tá morto agora. No 5 ela morreu. Real. Mataram o Wesker no 5. Mas assim, o Wesker meio que virou a skin do vilão, né? Tipo assim, um dos vilões principais do 9... David Jones. Ele parece muito o Wesker. Não é o Wesker, mas parece muito o Wesker. Tipo, é sempre aquele cara... Como é que é? Azul, Mataram o Wesker, matou a série, na verdade. Eu acho que não deveria se prender tanto, sabe? Pô, acho que Resident é aquela... isso é uma vantagem de Resident. Eu acho que é uma franquia que não precisa se prender tanto aos personagens. Acho que é muito mais sobre a ambientação e tal. Fala isso pros filmes live action, que você prende com a Alice ali. Aí é triste. Vou fazer a pergunta pra vocês. Então. Lá vem. Os filmes de Resident Evil fazem jus aos jogos? Nenhum deles. Nenhum, assim. Nenhum deles. Eu não vi todos também, porque, né, ninguém merece, mas... Não. Os que eu vi... Vamos lá. Aqueles da Mila Jovovich são todos uma porcaria. Então, eu lembro mas que... nenhum se salva? Nenhum. Cara, o primeiro... Não, um é Eu fraco. vi com maior expectativa, porque o molecão já era muito... Um é o menos pior. Tá. Tipo, o 4 é uma porcaria total. Eu já contei isso, mas minha professora de geografia na época da escola, ela colocou pra exibir como era a realidade, assim, de uma empresa que... capitalista, obviamente, né? E como que o capitalismo funcionava, também pelo monopólio, porque eles usaram muito dinheiro pra esconder, sabe? Pra não deixar vestígios. Então, ela passou Resident Evil pra gente quando todo mundo tava em choque, assim, depois ela veio com um papo de olha só, como é que vocês atraem isso ao capitalismo, sabe? Nossa, podia passar... Mas é totalmente isso. Pior que eu tô jogando o 3 agora, você vai pegando os files lá, o prefeito falando que ele é muito agradecido à Umbrella, porque a Umbrella deu várias doações, não sei o quê. Eu tava na alta expectativa pra ver o segundo filme, porque tinha o Nemesis uma porcaria, aquele Nemesis é um boneco, cara, é que assim, o 3 é ruim, o 4 é uma porcaria. Filme de jogo, a gente tem que aprender que, assim, a chance de dar errado é 90%, cara, infelizmente. A gente já sabe disso, ainda mais naquela época que... época de Dragon Ball Evolution também era só decepção. Mas, mano, hoje em dia mudou bastante, mas eu não acho que pra Resident Evil... Fizeram ser boas, eu acho que são fracos. As animações são boas, os filmes animados. O filme 1, eu lembro de muitas coisas que eu fiquei traumatizado, daquela sala com laser, assim, mano. Assim, traumatiza todo mundo. Porra, muito traumático aqui. Mas, cara, que tem, por exemplo, Resident até o mangá é ruim. Aquele mangá que saiu pela Panini uns anos atrás lá, o Manhwa Desire, alguma coisa assim, muito ruim, muito. Eu tenho ele lá em casa, eu não consigo me livrar daquilo. Eu não vi a série de televisão, as duas séries, então eu não sei. Eu sei que teve a série mais recente, o pessoal também reclamou muito, né? Reclamou. E, pô, tinha mais expectativa sobre ele também. Mas eu gostei dos filmes animados. Eu nunca vi. Mas, o filme 1, então, tem coisas ruins, assim, mas ele não é tão ruim, vai. Tipo, é uma história que é isolada, né? Depois, o problema é que a Mila Djokovic do nada se transforma numa super-heroína,
Sabe, isso nada a ver, mano. Na verdade, assim, tá ali a Alice, mas a gente queria ver a Jill e o Chris. Então, eu acho que assim... Nenhum dos dois estava no porque filme, eu acho não. que assim, antes mesmo de Resident errar e focar muito na ação, os filmes já faziam isso, sabe? Entendeu? Não, Tipo assim, tinha que ser um filme de terror, não um filme de ação. Sabe? Não, aí o 2 é o que aparece a Jill, né? Isso, e o Nemesis. Nossa, é horrível esse filme, mano. O Nemesis é um boneco ali. Não, aí a Mila Jovovich também aparece como ultra heroína, assim, mano. Puta que personagem horrível, cara. E só porque ela é a esposa do diretor. É isso porque mesmo. ele quis Exatamente. colocar ela como... Não sabia. Isso, o Paul W.S. A dupla do inferno, cara. Porque não satisfeitos deles estragarem Resident Evil, eles foram lá e foram estragar Monster Hunter. Putz, verdade. é verdade, É tem o filme verdade. Os dois. Ele ainda é diretor dela pra. Grande Capcom, Diretor e falou: vou colocar ela com protagonista e o coadjuvante é o Yuji do Bom Dia e Companhia. Sabe? Nossa, que filme horrível, cara. E só cena de ação estereotipada, sabe? Não satisfeitos ainda nos filmes do Resident Evil, mano. Estragou a Jill. E aí vão colocar o Leon e o Chris. O Leon, mano, parece um bêbado em recuperação, assim, tá ligado? E a Claire também, coitada. Eu acho que a Muito ruim, única mano. chance do Resident ter algo bom em live action se for algo feito numa parada parecida com Mortal Kombat Legacy. Eu Não sei. Que é meio feito por fã, assim, tipo, os caras, tipo, quiseram realmente respeitar os personagens e tal. Como eu falei, a Capcom, ela Resident tem uma história, mas não é o foco principal. Mas a gente conhece aqueles personagens, então você tem que respeitar eles, sabe? Fazer uma coisa ali dentro do que eles fariam de verdade. Então, talvez alguma coisa feita por fã, que aí, tipo, os caras olhassem e falassem, pô, isso aqui tem um futuro. Os caras comprassem a ideia de quem fizesse, e aí jogasse pra frente, iria. Mas deixar na mão de estúdio, de executivo, não vai pra frente, infelizmente. Não, eu gosto dos filmes, das animações, mas eu assisti um deles lá, que era do Chris com a Claire. Qual deles? No aeroporto? Não, eles estão na ilha, né? Então deve ser o segundo. Acho que é. Não deve ser o The Generations, deve ser o outro ali, o Damnation. Eu não lembro, cara, mas eu tinha gostado. Na época eu achei ele bem bom, bem Então, é competente. curioso, porque como os filmes são ruins, eu nunca tive interesse em continuar vendo consumindo outras coisas. Eu só tenho interesse nos jogos hoje em dia. Sei lá, eu não tenho paciência pra ver Pokémon hoje em dia. Tipo, assistir anime e tal. cara. Mano. Assim, paciência, não tô dizendo que é ruim, só não tenho paciência, sabe? Tipo, porque é um anime longo, anime que é tipo... Você tá falando desde o começo? Qual, Ou a temporada atual? Não, Temporada dos atual é últimos anos. Tipo, As animações. porque não é que é ruim, é que é uma coisa cansativa. Então, entendi. Normal, 30 e assim, anos assim. não, é cansativo, sabe? Pô, eu gosto muito da Black White, por exemplo. A animação da Black White eu acho bem bonita e tal. Mas eu não tenho paciência, entendeu? E aí, tipo, Resident eu acho que é bem isso também. Eu gosto dos joguinhos, mas outras coisas assim. Agora que eu entendi onde você queria chegar, mas faz todo sentido. Não sei. Uma pergunta, 30 anos de Resident Evil ainda tem futuro? Ah, cara, Enquanto estiver dando dinheiro, tem futuro. eu acho que sim, pô. Mas assim, vamos manter a mesma forma ou vamos ter que mudar de novo? eu acho que assim, o 10 ele é uma incógnita, porque o 10 ele vai ser um jogo, tipo, teoricamente de uma nova trilogia, né? Se você seguir esse novo ar. Então, Sem eles o vão Leon? Nossa, cara. Não, então, mas assim, é isso, é o que eu tô falando. Não precisa ter o Leon. Tipo, o 8 e o 7 são bons sem o Leon. Não precisa ter o Chris, ter a Jill, ter a Claire, sabe? Eu acho que dá pra tentar. Dá pra desenvolver a própria Grace. A Grace eu gostei muito dela no 9. Só Sabe? tá Tipo, gostando mesmo. eles estão acertando a mão. Então eu confio muito que o 10 vai ser bom. Mas eu acho que eles têm que tentar arriscar um pouquinho mais. Tipo, de tentar trazer coisas novas de novo. Tipo, eu acho que o 9 realmente não tem tanta coisa nova, apesar de ser maravilhoso. Uma coisa nova do 9 que eu gostei é que, por exemplo, os zumbis têm um pouco de personalidade. Então, tipo, o zumbi que ele cuidava ali da casa e ele deixava tipo, sempre tudo apagado. Ele tem um tique de ele ainda querer deixar as luzes apagadas. E você pode usar isso a favor, entendeu? Tem a outra que gosta de limpar as coisas. Então, você mata um zumbi perto dela, ela vem pra cima de você porque ela quer limpar o chão. Então, isso é umas coisinhas legais, sabe? Tipo, muito, tipo assim, são detalhes. Que só dá pra fazer por causa da evolução da... Exatamente. Até hoje, né? Mas eu acho que eles têm que arriscar um pouquinho mais. Eu gostaria que voltasse a ter mais puzzle. Tipo, pra mim, puzzle é uma coisa importante de Resident Evil, de você quebrar um pouquinho a cabeça. E a volta, né? Ficar voltar o... Apesar que o 9 tem bastante backtracking, só que backtracking mais simples, né? Nada assim, tipo, de você ter que resolver um negócio mais complexo, nada nesse sentido. Mas o próximo Resident deve ser o remake do Code Verônica, né? É o que todo mundo espera. Vamos ver. Não teve remake, é verdade. Né? Então, eu acho que seria um remake muito legal. Eu joguei o Code Verônica também não faz tanto tempo, faz uns 2, 3 anos, eu gostei bastante.
Principalmente que ele parece muito os 3 primeiros, né? Ele era pra ser o 3 original, né? Uhum. Então, eu espero que vai ficar um remake da hora. E depois disso, a gente vê, né? O bom é que eu acho que eles não saturam, sabe? Esse ritmo que eles estão de, por exemplo, num ciclo de 5 anos lançar 2, um remake e um original, acho que tá um ritmo legal. Até a história da Alexa ali, Ashford ali. A do Outbreak, né? Isso. Então pode ser que... Não, a Code Verônica ali, né? Ah, Tem não. a vilã, é a Alexa que morre ali e ressuscita. Ah, não tá. Alexa, coitada da Alexa, Desperta morreu, ali, meu Deus do céu. Vai bater o Alfred, aquele maluco ali, nossa. Nossa, não lembrava o nome da mina do Code Verônica. Mas o jogo é gostoso de jogar. Acho que é o próximo, não tem muito erro, não. Mas então, tanto que até quando saiu o 8, eu falei, pô, o 8 parece que saiu ontem. Aí eu fui olhar, o 8 é de 2021 e o 9 é de 2026, mano. São 5 anos, cara. É muito rápido. Que teve remake no meio também. Então é isso, por isso. Eles não deixam a gente tanto tempo órfão, né? É literalmente igual Pokémon, na real. Então, é que Pokémon sai todo ano mesmo, quase, né? Tipo, é difícil passar um ano sem alguma coisa de Pokémon. Alguma coisa, porque assim, Tipo, entre remake e franquia principal... É que, tipo, da última franquia principal, passaram 5 anos agora, né? Entre o Wind Waves e o Scarlet Violet vai se passar... Mas depois disso teve o... Teve o ZA. O ZA, teve o... E aí teve alguns remakes. O Diamond Pearl. Tiveram alguns remakes. Então, teve algumas coisas ali, tipo, mais principais, né? Então, tiveram alguns remakes lindos. Fora Pocópia e tudo mais. É que agora tem que ter todo ano, né? Então lançar um Pocópia de Resident pra... Montar uma avião de zumbis. Né? E se bater um desespero, você ressuscitou. Pô, não é tipo uma ideia meio Cult of the Lamb, sabe? Caramba, um Pokémon zumbi. Vai ser legal. Cara, se bater um desespero, ressuscita um Wesker e pronto. Já tem um novo vilão. Mas assim, eu acho que assim, a Capcom, ela tá cuidando muito bem das franquias dela, não só Resident Evil. Então, agora é só, tipo, manter o time que tá ganhando não se mexe, sabe? Não tem que fazer alguma coisa... Queria que a Capcom fizesse isso com Breath of Fire, cara. Aí já... Olha, eles vão, no mínimo, vai estar disponível pela COG aí. Olha, depois que anunciaram um Castlevania novo, acho que sonhar com qualquer coisa é possível, sabe? Né? Acho que Resident Evil é uma franquia que é clássica, né? Acho que é muito difícil a gente esperar que ela acabe, assim, não vai ter novas coisas, porque ele tá fazendo sucesso ainda, né? Mas a gente quer saber de você, ouvinte, né? Ou espectador. O que você mais gosta de Resident Evil? Quais os jogos que você mais gosta? O que você jogou? Quando você jogou? Quais são as suas experiências, né? Comente tudo isso conosco na aba de comentários, tá? Tanto do YouTube quanto do Spotify. Também não deixe de curtir se você está assistindo pelo YouTube ou dar 5 estrelas no Spotify. É só ir na página do podcast, tá? E seguir a gente, tá? @SubaraShow em quase todas as redes. Tamo aí. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Falou. Capcom remake de Dino Crisis agora, hein? Não!